subsídios. Lições Bíblicas, jovens. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a esta aula, mais uma aula, né? Uma aula de subsídios para professores para lições bíblicas dos jovens. Nós estamos no 4º trimestre de 2025 e o tema da nossa lição é exortação, arrependimento e esperança. Vamos estar tratando nesse trimestre sobre o ministério profético do profeta Jeremias. A lição que nós iremos tratar hoje é a lição de número 2, a ser dada no dia 12 de outubro de 2025, com o tema A Mensagem de Jeremias para Judá. Estará conosco hoje os professores Diácono Irmão Ramon. Pode se apresentar. A paz do Senhor, povo de Deus. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Eu espero que nessa aula, mais uma vez, traga clareza, né? Mais clareza ainda para você estar lá lecionando para os seus alunos e fazer o melhor nesta obra. E também estamos aqui com o cooperador Irmão Alisson. Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Pai do Senhor, Diácono Ramon. Amém. Pai do Senhor, cooperador Nicolas. Deus continue abençoando esse trabalho. Amém. Estamos aqui para expor mais uma aula de subsídio. Isso aí. E vamos aqui já começar com a nossa lição, porque o assunto de hoje é um assunto muito bonito. Vamos começar com a leitura do texto bíblico, que é o texto no qual a lição irá se pautar, com o cooperador Irmão Alisson. O texto bíblico se encontra em Jeremias capítulo de número 2, o verso de número 5 até o verso de número 13. O verso 5 diz assim: Assim diz o Senhor, que injustiça acharão os vossos pais em mim, para se afastar de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? E não disseram, onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzir numa terra fértil para comerdes os seus frutos e o seu bem, mas quando nela entraste, contaminasse a minha terra e da minha herança fizesse uma abominação. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda plantearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos plantearei. Portanto, passais a linha de Quitim, e vede, envieis a Quetar, e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem Deus? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai vós disso os céus, e honrarizai vós, ficais verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Também aqui os objetivos da lição, com o Diácono Ramon. Acabei não cumprimentando meus companheiros aqui, Padre Senhor Nicolas, Padre Senhor Anderson. Amém. Os objetivos de hoje, nós vamos apresentar a palavra profética enviada a Judá por intermédio de Jeremias, explicar a dura advertência divina a Judá e destacar o chamado ao arrependimento anunciado por Jeremias. Glória a Deus. Então vamos aqui partindo já a introdução, a mensagem de Jeremias para Judá. Nesta lição, o objetivo principal, então, como
o diácono falou, é apresentar a palavra profética por intermédio do profeta Jeremias. Então, a lição se pautará na correta compreensão do ministério do profeta Jeremias e também as intenções de Deus para com a mensagem que foi a mensagem profética que ele trouxe. Na verdade, a profecia, ela é a frase, a voz de Deus na boca de um homem. É Deus se manifestando para com a sua nação. E nesta lição, nós iremos compreender a mensagem que o profeta, a natureza da mensagem que o profeta trouxe para o reino de Judá, né? Advertência, uma palavra de juízo, esperança, de chamado ao arrependimento e também, sobretudo, amor de Deus, a sua natureza de ira contra o pecado e a sua mais pura e bela manifestação de amor para com o seu povo, que o juízo, né, é uma forma de Deus trazer o povo de volta para ele. É verdade. Então é algo que nós iremos aqui estar trabalhando. Já entrando então sobre a palavra profética enviada a Judá, o tópico 1 e o subtópico 1, o ministério profético. Então a gente tem aqui a definição do termo profeta, que ela é um termo hebraico, nabi, e do grego profetes, e refere-se à pessoa que recebia autorização para falar em nome de algum Deus, né? No lugar, nome de Deus, no nome de algum Deus nesse caso. Então, o que acontece? Nós temos no Antigo Testamento um ministério que ele é voltado especificamente para representar a Deus. Existe uma diferença no termo grego, do termo hebraico, para o que de fato havia entre os outros profetas de outros deuses. Quando nós tratamos aqui de profeta no hebraico, nós estamos trabalhando exclusivamente com profetas do Senhor Deus de Israel. Então a profecia bíblica ela tem esses objetivos. É importante entender que o ministério profético ele era um cargo, uma função, uma separação de uma pessoa especificamente para essa função. Ela passava a viver somente para aquilo, ela reservava a sua vida para aquilo, né? E a profecia ela tem dois objetivos básicos: manifestar os fatos concernentes a Deus e suas relações com a humanidade, e também declarar os seus decretos em momentos de crise espiritual, visando preservar as alianças e concertos estabelecidos entre o Eterno e o seu povo. Esta mensagem é trazida pelo pastor Cláudio Honor de Andrade no Dicionário Teológico da CPAD, e é uma definição, então, dos conceitos, dos objetivos básicos da profecia bíblica, né? E a profecia ela tem uma fonte. A fonte da profecia ela é a boca de Deus, a vontade e a natureza e o coração do Deus vivo, que revela esta verdade através de um profeta. Hoje, nós não podemos dizer de ministério profético. O ministério profético ele se inicia com Samuel e ele se encerra ali com João Batista. Então é uma coisa muito importante a gente entender, principalmente porque hoje tem muita confusão, né? Dentro da igreja a gente ouve dizer, eu sou profeta, eu tenho a revelação. Existem os dons espirituais, na qual Deus ele derrama uma palavra profética ou uma revelação para alguém. Mas o ministério de profeta, como se você fosse consagrado um pastor, isso já não existe mais, né? Essa é a visão bíblica que a nossa igreja tem, inclusive também a que o comentarista está trazendo. Então é muito importante, professor, você fazer essa distinção para a sua sala. O ministério profético, ele era uma separação, ele era uma pessoa que era designada para um serviço específico, assim como um sacerdote para o templo, o profeta era separado diretamente por Deus para exercer esse ofício. E hoje, esse ministério, ele já não faz parte mais da existência bíblica da igreja, né? Ele não existe mais essa separação quando Paulo menciona ali no Novo Testamento os dons ministeriais, que seria, né, as separações ministeriais, separou um para os doutores, outro para evangelistas, apóstolos, pastores. E não existe profetas, né? Por quê? Porque esse ministério já foi uma coisa que Deus manteve no passado por conta de Cristo
a revelação da palavra, a revelação da graça por Jesus Cristo, até a função do profeta, que era trazer o povo de volta para os caminhos, parece que Cristo já completou tudo isso. Não que não seja necessário, às vezes, nós termos uma outra reflexão do que nós estamos fazendo, do caminho. Inclusive, o arrependimento é algo que todos vivem até hoje, né? Todos os dias, arrependimento pelos pecados, pelas nossas atitudes, pelas nossas falhas. Mas a graça já nos alcançou. É diferente da época onde o profeta levantava um povo que havia se perdido completamente. Hoje a graça é o que nos mantém nesse caminho, Cristo, o Espírito Santo, que está todos os dias conosco. Então é um período diferente. Não vamos entrar muito teologicamente sobre esse assunto, mas eu acho que é importante os professores estarem cientes de mencionarem isso, né? O período profético, o período do ministério profético, ele se encerra ali em João Batista, que foi o último profeta bíblico, né? E agora vamos partir então para a natureza dessa mensagem, da natureza profética da mensagem de Jeremias, com o diácono Ramon. Glória a Deus. Falou muito bem, Nicolas, que hoje não tem mais profeta. E é bíblico isso. É bíblico. Né? Não temos mais o meu, digamos assim, meu cargo eclesiástico. Tem muita gente que gostaria que existisse, né? Só que eu acho que não gostaria de viver igual os profetas viviam antigamente. E acredito que não gostaria de ouvir a mensagem que era transmitida por esses profetas também. Nossa, é verdade. Terrível. Não era fácil. Imagina, né? Só. Meu Deus do céu. Não, vai. Eu acho que está muito bom. E hoje, né, nós falamos sobre Jeremias. Realmente, Jeremias começa assim, né? Jeremias, o Senhor chama ele, falando que já havia o chamado. Só avisa, né? Ó, já te chamei lá atrás, tá? Você nem existia, mas eu já tinha te chamado, já fui separado, já te santificado. E você vai pregar, você vai ser um pregador, né? Você vai ser um profeta e não um sacerdote, né? Que a gente já havia explicado, ele vem da linhagem sacerdotal, que eram aqueles que levavam o homem para Deus. E agora vem Jeremias com esta missão de trazer Deus para o homem. Toda a mensagem de Deus era falado para o homem. Então ele sai da sua cidade, Anatote, né, que Deus manda, e ele vai até Jerusalém. Então ele é encontrado pregando, né, ali o arrependimento, né? E o interessante que, conforme fala, o objetivo de Deus era restauração. O que é restauração? É igual o celular, né? O celular, ele vem configurado, bonitinho. Eu vendia celular, ele vem pronto para ser rápido, para não te dar trabalho, mas chega uma hora que o celular já está carregado, cheio de arquivo, aí você faz a restauração de fábrica. Então, Deus nos criou para andar perto dele. E essa é a nossa, digamos assim, restauração de fábrica. Pode até citar como exemplo para os seus alunos, porque a nossa configuração de fábrica é andarmos perto de Deus. Então, esta mensagem de Jeremias era para restaurar o seu povo, que é trazer de volta para Deus, para andar perto de Deus, para adorar o único Deus, e não a Baal, e não a Mamon, né? Então, por isso que ele traz essa mensagem de exortação, de advertência. Então, como bem falou, quando Deus ele vem e quer trazer um juízo, não é porque ele quer se vingar, não é porque ele vem com essa fúria que nós temos, né? Porque o ser humano, ele muitas vezes não tem o senso de justiça, e Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. E quando nós falamos que hoje nós temos a bendita esperança, isso é a graça, né? Isso Correto. É a misericórdia, não é verdade? Então ele vem para trazer essa advertência. O que a gente precisa entender é que essas mensagens que eram trazidas, e vai falar aqui na última parte do segundo subtópico, é que Deus ele jamais vai se contradizer, jamais vai contradizer a palavra dele e nem a natureza dele. Então hoje não temos profetas, mas existe sim, Deus ainda usa homens para falar com o teu povo, só que nós temos que tomar muito cuidado. Então, vou citar um exemplo. Eu estou num casamento,
né? De repente o casamento tá indo bem, chega lá, eu sou profeta e Deus tá falando que vai te dar uma nova esposa. Opa, peraí, mas que é isso? Mas que profecia Profeta é? de Baal. Profeta de Baal, né? Então, temos que julgar, sim, a profecia. A palavra do Senhor fala que nós temos, sim, que julgar a profecia. Nós temos que entender se está ferindo, primeiro, a natureza de Deus, porque, primeiramente, tem que ser para para a glorificação do Senhor, né? E também não pode ferir a lei, que é a palavra do Senhor, né? Que, como eu falei, é o nosso instrumento de fé e conduta. E por último, tem que atender aos interesses de Deus. Tem que atender aos interesses do Senhor e não ao seu próprio interesse, que muitas vezes, infelizmente, acontece. Isso eu não preciso nem explicar, mas em muitos lugares, infelizmente, acontece, e que Deus tenha misericórdia. Eu acho interessante uma frase aqui do comentarista, que ele fala que a profecia tem em Deus a sua fonte e a palavra de Deus como fundamento. Exato. Então Deus é a fonte da profecia, mas a palavra de Deus é o fundamento dela. Então não há como a profecia contradizer a palavra do Senhor. Exatamente. Porque ela está fundamentada naquilo. Então toda profecia que causa confusão ou conflita com a palavra, ela pode ser descartada imediatamente. Porque não é de Deus. Então é um filtro que nós temos. Por isso, meus irmãos e professores, é importantíssimo trazer a visão de que o conhecimento da palavra, uma EBD, é o mais essencial na vida do cristão. Porque existem tantos movimentos religiosos que usam somente uma revelação imediata como inspiração. Parece que é o único contato que as pessoas têm com a fé. Mas a palavra de Deus é a revelação. Ela é o fundamento de qualquer palavra. Não estou dizendo que Deus não revela, não estou dizendo que Deus não coloca palavras na boca dos servos, não traz dons de profecias. Mas, enfim, a palavra de Deus é o que fundamenta a nossa fé. E ela vai controlar, ela vai segurar que o nosso coração, a nossa mente não caia em confusão com essas palavras. Né? Eu já vi muita gente em confusão, já vi mesmo, pessoas que até duvidaram de Deus por causa de uma palavra que foi lançada, uma revelação, uma profecia. Né? E já vi também muitas profecias que foram assim, nossa, como Deus é poderoso. Né? A gente vê que isso é tão perigoso, cooperador Nicolas, que a gente vê que o último levantamento que foi feito em questão dos afastamentos e também da esfrieza espiritual do povo, ela vem por causa das falsas profecias. Porque a pessoa ela alimenta uma esperança que Deus irá cumprir aquilo e passa tempo, passa ano e não cumpre porque não foi Deus que falou, a pessoa ela fica constrangida com aquilo. E é interessante que o autor, ele deixou bem claro aí, bem no finalzinho do tópico aí, que ele falou que a mensagem deve atender aos interesses de quem? Deus. De Deus. Exatamente. E não do profeta. Porém, a gente está vivendo num contexto dessa nossa geração, a qual somos muito elevados pelos profetas de internet, somos muito levados pelos profetas de rua, a qual acaba dando muita profetada, mexendo com o emocional, mexendo com o ego do ser humano, e a gente acaba acreditando naquilo. Porém, o texto é claro, a Bíblia é clara em dizer que todo profeta levantado por Deus, ao qual profetizava e dava profecias, não era por interesse do profeta, como a gente vê hoje. Não era em questão de dinheiro, muito menos por causa de fama, mas sim é por causa do interesse de Deus. Qual é o objetivo de Deus nisso? Com certeza. Que bênção. E só que acrescentando também uma leitura que o professor pode fazer em sala, Apocalipse 22, é um texto bem conhecido, mas diz, porque eu testifico, capítulo 22, versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Então, as palavras da profecia desse livro. A Bíblia é a profecia revelada de Deus. Quer ouvir Deus falar contigo? Leia a palavra do Senhor.
Não fique correndo atrás, né, de profetas de internet. Exatamente. Isso, claro, os professores que estão nos assistindo, até mesmo se alguém que não dá aula, mas está assistindo, sirva como uma forma de subsídio também para que traga esta mensagem. A revelação da palavra, o Espírito Santo, ele trabalha numa EBD, num culto de oração, trabalha num estudo bíblico, trabalha num culto de domingo. Ele trabalha onde ele quer e quando ele quer. Então, às vezes, a mensagem que o professor está passando para o aluno pode ser uma mensagem que o Espírito Santo está trazendo diretamente para o coração daquela pessoa. E uma revelação da pura verdade, porque nós estamos falando da palavra de Deus, né? Então vamos aqui passar já para o subtópico 3, Judá, o alvo de Deus, com o cooperador irmão Alisson. Bênção de Deus. Irmãos, a gente vê aqui que o autor ele colocou bem claro, nos dizer aqui, sobre Judá, alvo de Deus. Aqui é de suma importância a gente deixar claro que esse Judá, ela é um povo separado, um povo escolhido. Por causa do quê? Na época de Roboão, a gente vai ver que teve uma triste divisão. Essa triste divisão aí foi composta aí do Reino do Norte, a qual é a capital Samaria, e também teve o Reino do Sul, a qual é a capital Jerusalém. É de suma importância o professor, o superintendente, a qual vai estar lecionando a aula, ele sempre frisar isso, porque quando a gente se fala de Jerusalém, a gente acha que Judá também está incluído. Porém, aqui na época do contexto de Jeremias, a qual o autor aqui está citando para nós, o Reino do Norte e o Reino do Sul são povos diferentes. Porém, a gente vai ver que o alvo de Deus era Judá. Então, o alvo de Deus aqui era o povo ao qual estava localizado, o povo estava localizado na tribo ali de Judá. Porém, a gente vai ver que o autor aqui deixou muito claro que esses dois reinos, tanto do norte como o reinado do sul, era um reino ao qual teve muitas guerras durante aí 60 anos, guerrearam entre si aí por um grande período, uma grande época. Porém, são duas nações irmãs, a qual estão brigando ali com o seu próprio povo. Algo muito interessante aqui o autor deixou para mim aqui, que eu queria compartilhar com os irmãos, que ao longo da história, Judá ele foi marcado por alguns reis que honravam a Deus, outros não. Porém, o autor aqui deixa muito claro que um exemplo bom que veio foi o rei Josias. Porém, a gente vai observar que quando Jeremias é levantado para poder trazer essa mensagem, cujo o alvo de Deus era Judá, a gente vai ver que o alvo de Deus era Judá por causa do quê? Porque estava aí no que Deus necessitava aí contra o pecado, contra a idolatria, contra o desejo de Deus era chamar o povo de volta para o Senhor. A gente vai ver que após essa divisão aí, teve muitos altos e baixos aspectos também, tanto de religião como moral do povo. A gente vai ver que também teve em questão aí de um rei muito piedoso, que era Judá. A gente vai ver que alguns líderes ainda até honravam a Deus, irmão Nicolas, até honrava, porém outros a qual governava durante esse período não honrava a Deus, então tinha uma inclinação durante esse povo. Tem hora que o povo estava perto de Deus, tem hora que o povo não está. Isso aqui me chama muita atenção por causa do quê, cooperador Ramon? É o quê? Que o líder, ele influencia o seu povo. Demais. Então, a gente vê que quem é líder, quem lidera um departamento, quem lidera uma igreja, é de suma importância ele ser uma pessoa, homem de Deus, uma pessoa qual tem relacionamento com Deus. Por quê? Porque o seu liderado, o seu povo, os seus membros, eles vão se espelhar em quem? No líder. Eles vão ser o que você é. Vão ser o que você é. E isso é muito preocupante por causa do quê? O povo dessa época, a qual era Judá, o povo a gente vai acabar observando o quê? Que o povo olhava para quem estava sentado no trono e falava assim, mas como eu posso adorar o verdadeiro Deus a qual nos tirou do Egito, sendo que o rei a qual está sentado aí, que governa nós, adora Baal? Então é muito preocupante. O exemplo, ele atinge todas as classes, né, e todos os relacionamentos hierárquicos, inclusive pai para filho, né? O exemplo de um pai para um filho é muito mais importante do que palavras, né? Inclusive de um governante para um governado, e também vice-versa, né? Às vezes a gente vê todos esses graus de hierarquia, de corrupção, e a gente entende que muito se dá pelos exemplos que nós temos vivido. Por isso também
nós devemos entender que o nosso exemplo primeiro é Jesus Cristo, né? Nosso exemplo principal para pautar nossa fé e basear nossa fé é Jesus Cristo. Como líder, como membro, como cristão, porque às vezes nós podemos nos decepcionar com homens, e foi o que aconteceu, né? Mas Deus, ele nos deu o exemplo maior. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Perfeito. Então, assim, já é difícil imitar Paulo. Quem dirá Cristo? Fica mais difícil. É uma tarefa, assim, E às vezes difícil. tem gente que usa como isso: não olha pra mim não. Não olha pra mim não porque eu sou pecador. Não. Você tem que se posicionar para você ser exemplo, sim. Para você ser copiado, para você ser referência. Exato. E para os outros te seguirem. Sim. Você vai ser. Não é que você quer ou não quer. O líder, Exatamente. ele tem a função de influenciar, não Exato. ser influenciado. Exatamente. A gente vê que Jesus, ele deixou algo muito importante para nós. É o quê? Que a gente não é aquilo que falamos, muito menos aquilo que o povo falamos de nós. Mas nós somos aquilo que as nossas atitudes transmitem que somos. Exato. Por quê? Exatamente. Quando Jesus, ele se trata a respeito de uma figueira, ele fala assim que é a questão dos frutos dela. Qual estão produzindo? Qual é o fruto? A gente conhece a árvore pelo quê? Pelo fruto a qual ela produz. Porque não adianta eu olhar para o pé de maçã e falar: é um pé de maçã, mas não dá fruto de maçã. Um exemplo, dá fruto de laranja no pé de maçã. Não tem como. Então, o que Jesus está trazendo é o quê? Se é para produzir maçã, você tem que produzir fruto de maçã. E isso é muito importante. Isso daqui é em questão do quê? Do exemplo. Esse exemplo a ser seguido, como o cooperador Nicolas ele falou, a nossa referência, o nosso modelo principal é Jesus Cristo. Porém, a gente vive num contexto de uma geração e de um povo a qual, querendo ou não, a gente se espelha em alguém. Sim. Como Paulo mesmo disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porém, a gente olhar para a nossa liderança hoje, que graças a Deus é o pastor Irineu, a gente tem um exemplo de um homem de oração. Temos. A gente vai observar o quê? Ou se o meu pastor ora, se o meu pastor está envolvido na obra, incentiva os seus liderados a também orar, a também buscar, a também estar envolvido na obra. Agora, se a gente pegar um líder religioso, a qual não zela pela oração, pelo culto de ensino, pelas coisas da obra, a gente vai montar uma geração, montar um povo, criar um povo, a qual também não dá prioridade a isso. Na ausência deste exemplo, né? Não. Então é importantíssimo, professor, a tua conduta também, né? Porque às vezes nós vivemos uma realidade que não é vivida, mas só falada. Não estou dizendo que alguns vivem isto dentro, mas isto é o que a lição nos traz. Ela é uma lição para correção também para os jovens que vivem uma vida diferente dentro e fora da igreja, para ministérios ou, aliás, para líderes que vivem uma vida que não exemplificam a Jesus, né? Que não iluminam, que não exalam esse bom aroma de Cristo. Então é importante que você entenda, você é exemplo, líder, o seu exemplo tem que estar maior em Jesus Cristo, mas também homens de Deus que baseiam a sua fé única e exclusivamente no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, tem essa ciência, não é opção sua, você já é visto por alguém, e esse alguém já olha para você e você precisa cuidar de ser exemplo. É só um exemplo básico, 1 segundo. Na minha casa, eu falo alto, minha esposa fala alto, minha filha, imagina como que não é. Fala alto também. Exato. Fala alto. Eu falo sempre que meus vizinhos sabem o quanto eu ganho, a hora que eu saio, a hora que eu chego, conta que tem para pagar. Os vizinhos conhecem a gente. Então, sempre eles vão seguir o que você está fazendo. A gente sempre vê que o você é o Paulo espelho. fala: prega o evangelho, se for necessário, usa as palavras. Referindo ao quê? Exemplo. A seu exemplo. Exatamente. Muito bom. E nós vemos isso aí no alvo de Deus, né? No alvo da mensagem. O povo era assim, era a liderança. Mas eles pediram um rei, né? Eles poderiam... Eles que pediram. Eles que pediram. Eles que pediram. Então, eles que pediram um líder, um exemplo, né? Que às vezes se desviava, né? E Deus precisava sempre estar trazendo de volta. É verdade. Então, assim, a gente tem que estar sempre na dispensação do Senhor. Não adianta, não tem o que fazer. Tem jeito. É Esse Deus o que tem que determinar os nossos caminhos. Vamos lá, começando então aqui no tópico 2, a dura advertência divina. Vamos iniciar com a leitura de Hebreus, no capítulo 12, versículo 11.
que vai falar um pouco sobre a relação do ser humano com a correção, né? Que é algo importantíssimo, que é algo natural já que nós temos essa resistência. Hebreus 12:11, e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Olha que coisa boa. Então, a correção, ela geralmente é recebida com dureza, ela é recebida com tristeza, ela não é algo gostoso de se receber. Não. Diácono Ramon, o senhor está errado, o senhor está fazendo isso errado. É algo que vai te deixar um pouco desconfortável. Mas, perseverando nesta e recebendo-a como deveria, né, mas depois produz um fruto pacífico. Daí o senhor vai ver que, de fato, aquilo que foi dito era algo que produziu correção e te colocou num caminho de paz. Produz um fruto pacífico de justiça nos exercitando, nos exercitados por ela. Então também mostra que ela é capaz de produzir um fruto pacífico, e ela mostra também que o coração deve estar aberto a receber, porque fala ali no final, nos exercitados por ela. Isso, o tópico 2 vai falar justamente por isso, a dura advertência divina, e vai trabalhar sobre a natureza humana no recebimento de uma repreensão. Todos nós temos isto dentro de nós, mas nós escolhemos como agir em relação a quando Deus nos corrige, quando Deus tem algo a tratar em nós. Né? Às vezes Deus usa a sua ira, o castigo, para nos trazer de volta. Né? É uma forma que Deus tem, porque a natureza de Deus é santa. A natureza de Deus, ela é impraticável imaginar Deus coabitando num lugar onde há pecado. Então, o fato de Deus ser isto, é Deus, é o que Deus é. Nós conseguimos imaginar a ira dele ao ver algo que ele criou para ele, corrompido com algo que não pode estar junto com ele. É a função da restauração. É um celular que foi criado por uma função, mas ele não funciona. Não funciona. Por quê? Porque ele foi desviado de sua finalidade, ou às vezes você começou a acessar alguns conteúdos a mais, pegou um vírus, pegou uma propaganda ali que não devia, ou contaminou ali, né? Ou encheu de foto, de ficar tirando foto, e não sei. Pode ser por infinitas razões, mas é como se Deus prevenisse a gente de se contaminar, e ainda assim nós escolhemos isso. Então, o subtópico 1 aí, já passando para o subtópico 1, a ira de Deus. Ela não tem como objetivo gerar medo. A ira de Deus, ela não tem como objetivo castigar por si mesmo, castigar só por castigar. Mas ela tem a finalidade de reconhecer, fazer a pessoa reconhecer o seu próprio erro. Porque a natureza de Deus, ela é assim. Deus, ele não coabita com o mal, com o pecado. Na verdade, a natureza do mal já é distinta do que Deus tem, do que Deus é. Exatamente. É algo que não... É até difícil de expressar com palavras, racionalizar isso. É como se nós estivéssemos tentando misturar fósforo com água. Aquele fósforo branco, eu não sei se é exatamente o nome. Se tiver algum professor aí que seja químico, uma vez eu lembro disso na escola. Existe uma substância química que, se você pingar uma gota de água, ele explode, vira uma bomba. É uma substância, eu acredito que se chama fósforo branco. Ele é incompatível com água. Se pingar uma gota d'água nele, ele explode. Pode ser que seja outra substância, tá? Mas vão entender o exemplo. É como se fosse isso. A natureza é totalmente contrária. É algo que não é nem que não se mistura igual água e óleo. Dá choque, mas é algo que não consegue nem estar perto. É algo que é incompatível. É o oposto da natureza de Deus. Exatamente. Né? É a corrupção, é o pecado. Então a ira de Deus, ela tem como esse objetivo. Ela tem como objetivo trazer o homem de volta, para que o homem entenda o amor de Deus. Porque imagine um Deus todo-poderoso, um Deus que pode tudo, e ele tira um tempo para se irar com a corrupção que entrou no meu e no seu coração. Por que isso? Para pensar. Por que Deus iria perder tempo por amor? Por só amor. por isso.
Porque Deus nos ama de tal maneira que ele se incomoda em não estar ali. A ira dele acende. Por quê? Porque o desejo dele é que nós andemos num caminho reto, justo, com frutos dignos de arrependimento, frutos que sejam pacíficos, e a ira dele se manifesta com esse propósito, né? A justiça de Deus, é uma frase também que eu achei muito bonita, não anula o seu amor. A justiça de Deus não anula o seu amor, assim como a sua misericórdia não invalida a santidade. Não é porque a graça nos alcança que nós podemos viver como queremos, né? Mas não é porque Deus se ira que ele não ama. Esse é um assunto que gera muito tempo. Nossa, se a gente entrar nessa seara, não vamos nem entrar, né? Porque a super graça. E foi um assunto um pouco da lição passada. Aí é polêmica. Aí Quanto mais peco, mais Deus me ama. É a ultra mega graça. A ultra mega graça. Deus, então assim, finalizando sobre o tópico 1, né? A mensagem de Jeremias mostra que na ira de Deus é possível perceber e experimentar o amor dele. É possível ver o real propósito. Por mais que sejam palavras pesadas e duras, mas ao fim, qual é o principal propósito? Qual que é a finalidade dessas palavras? Né? Então, a gente tem que entender que na ira de Deus há amor. Não é algo incompatível. Não é algo com a finalidade de destruir, de condenar. É uma natureza de amor. A ira tem a função de amar. É por conta do amor que há a ira. Entendem? É essa situação que o subtópico 1 ele vem tratar. Se a gente não... A gente acha que o oposto do amor é o ódio. Mas o oposto do amor é a indiferença. Às vezes a gente não se compadece com o próximo, mas se a gente olhasse para o próximo e ficasse irritado com a situação que ele está, talvez isso seria reputado a nós um pouco disso, de preocupação, de amor. Mas como às vezes nós somos indiferentes ao próximo, isso pode ser reputado como a ausência completa de qualquer consideração de amor. Então o oposto do amor é a indiferença. E Deus não é indiferente com o seu povo. Deus ama e por isso se ira muito quando nós pecamos. Se ira a ponto de moer a Jesus na cruz. Olha só. Precisou moê-lo, agradou moê-lo pelo amor a nós. A gente vê que isso é tão sério, cooperador Nicolas, que a gente vê esse tal a qual João se expressa em João capítulo 3,16, ela não tem medida, não tem comprimento, não tem peso e não tem dimensão de esse tal maneira a qual Deus teve. Foi ao ponto de a gente fazer uma imaginação, aquela imaginação de pregador, a gente imaginar Deus se levantando do seu trono e ver a iniquidade a qual o povo estava, sabe? Toda aquela conduta errada, a qual desagradava aos olhos de Deus, porque a gente tinha perdido a ligação com o Pai, nós tinha perdido o relacionamento com Deus, nós tinha se afastado após o pecado entrar na vida de um homem chamado Adão. A gente vê que a gente era inimigo de Deus, fomos servos, se tornamos amigos, mas quando Deus de antemão fala, eu preciso que vocês estejam mais perto de mim, Isaías vai lá e profetiza que foi do agrado do Pai que o filho dele padecesse por amor de muitos. A gente olhando para tentar compreender esse amor, é que nem o cooperador Nicolas está falando, o povo necessitava entender que ele precisava de uma transformação espiritual de caráter de urgência para voltar ao relacionamento com Deus. O Deus, ele quer o arrependimento do povo, como Jeremias ele queria o arrependimento do povo, para que voltasse para onde? Para suas vidas, para os seus prazeres mundanos? Não, para o Senhor. É como se Deus estivesse de braços abertos, nos esperando, só que ele precisa o quê? Que a gente se arrepende. Glória a Deus. É isso aí. Eu sugiro que o professor comece esse tópico falando assim. Qual é o oposto do amor? Exatamente. E aí vocês ouvem o que os seus alunos irão falar. Eles provavelmente vão dizer que é ira, que é ódio, que é rancor. Mas não. É indiferença. E Deus não é indiferente com o seu povo. Exatamente. E você se irrita com às quem vezes ama. com o filho, com quem ama. Com certeza. Vem indo para caminho errado. Eu tenho um chefe que ele sempre falava assim. Falou, Ramon,
eu tô te dando uma bronca aqui. O dia que eu parar de te dar bronca, aí você deve se preocupar. Exatamente. Então, o que acontece? Não, mas não dava trabalho no serviço, não. Não é isso, não. Mas era algo que realmente você só briga por aquele e com aquele que você se importa. Isso é verdade. É verdade. Vamos partir então para o subtópico 2? Pode continuar aí. O 2 aqui, né? Isso. E dando continuidade. Aí eu pergunto para vocês, qual que é o sentimento de você falar querendo ajudar e ser ignorado, não ser ouvido? É terrível demais. Você querer ajudar, porque ali ninguém estava entendendo. Apenas Jeremias estava entendendo o que estava acontecendo ali. Mas o povo ali ficava indiferente. Aí nós vemos uma situação diferente. Uma situação que ele pregava. E aqui fala, olha só, que terrível. Olha só, a mensagem foi transmitida com vívido sentimento de angústia, que inquestionavelmente retrata o sentimento do próprio Deus, diante da indiferença do seu povo. Então aqui entra a indiferença também, ou seja, eles não estavam nem aí. Não havia sentimento nenhum com relação àquela mensagem que ele pregava, que ele falava, gente, o juízo está chegando, o juízo está próximo, eu estou aqui para alertar vocês, a conta está chegando. E vocês precisam mudar de atitude, vocês precisam se voltar para Deus. Mas eles estavam indiferentes, eles não queriam ouvir, eles não estavam. E ele pega e fala, olha, vocês estão agindo como uma noiva infiel. Ora, pois, nós somos a noiva de Cristo, uma noiva infiel, ou seja, que traiu ao seu noivo. E esse sentimento é terrível, o sentimento de traição é terrível, Eu sei como que é, graças a Deus nunca fui traído, mas eu sei como é terrível, né? Você ser traído. Então, esse é o sentimento de Deus, esse era o sentimento, porque eles não, além de eles estarem errados, eles estavam precisando de ajuda, eles precisavam de ajuda. Certo? Porque Deus, ele queria retomar o relacionamento com o ser humano. Mas como foi falado aqui para os nossos dois cooperadores, né, que o pecado, ele afasta o homem de Deus. O que é diferente da santificação, que isso é bom explicar, que a santificação é separar o homem do pecado. Isso é santificação, é separação. Então, para que nós nos voltemos para Deus e chegamos perto, nós temos que buscar a santificação. Então, Ramon, Nicolas, Anderson, vocês são tudo santarrão. Não, nós buscamos nos limpar para estarmos perto de Deus. Então era isso que o Senhor buscava, mas o povo infelizmente ficava indiferente. Então essa indiferença agora entra no outro lado, né? Porque deveria ser terrível ter a indiferença de Deus, né? Mas a ira do Senhor vinha com forma de amor para trazer o povo de volta. E quando o povo que você está pregando está indiferente, né? Está sem sentimento, eles não estão ligando. Já pensou? Anderson, o Senhor vem com justiça, a Babilônia vem para cima da gente, vamos nos converter. Tá bom, Ramon, tá bom. Tá. Viu? Outra hora a gente conversa. É nesse teor. Essa é a diferença. Ignorar, né? Ser ignorado é tão difícil. Deve ser tão difícil. Alisson, falei Anderson? Alisson, me perdoe. Mas é difícil. Então, por isso que fala uma palavra de condenação. Que o povo não queria ouvir, né? É tão gostoso ouvir aquelas palavras doces. A gente estava comentando, né? Olha, você é a joia rara do Senhor. Olha, isso é gostoso de ouvir. Só que é muito difícil falar assim, olha, você está errado e você precisa recalcular a tua rota. Você precisa mudar suas atitudes. É verdade. Isso dói no ouvido, né? Hebreus 12:11. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser negoso, não é bom de se ouvir. Não aparenta ser bom, mas, no fundo, no fim, produz bons frutos. Né? Já passando, então, para o subtópico 3. A gente aqui no subtópico 3, cooperador Nicolas, a gente vai tratar de um assunto a qual Jeremias ele frisou sobre a sua mensagem,
a respeito da idolatria. A gente, na lição de número 1, a gente já deu um explore sobre isso, sobre o que é idolatria, é aquilo que colocamos acima de Deus. Porém, no conteúdo da mensagem de Jeremias, a gente vai ver que o capítulo número 2, verso número 21, a qual é o texto bíblico, a gente vai observar que o próprio Deus vai dizer que ele plantou Israel como uma videira excelente, de semente absolutamente pura, como pudesse se deixar transformar. Deus dizendo, como pudesse se deixar transformar numa barreira de pedra e selvagem. Eu te plantei de forma excelente, Israel, e você se inclinou para outros deuses. Você vai ver que a idolatria, a adoração a outros deuses, isso dá ira em Deus. Isso manifesta a ira de Deus contra o seu povo. Por quê? Porque a idolatria, ela foi uma das principais razões de condenação que foi anunciado por Jeremias. A gente vai observar aí que Judá ele trocou o único e verdadeiro Deus por um Deus ao qual tinha olhos, mas não enxergava. Tinha mão, mas não apalpava. Tinha ouvido, mas não ouvia. A gente vai observar que o povo preferiu 1000 vezes adorar Baal, servir a Baal, do que servir o único e verdadeiro Deus. E Deus, olhando para essa situação de rejeição, ele fala assim, como pode, sendo que eu plantei vocês como uma videira excelente, uma videira a qual era para ser exemplo, e vocês preferiram ser pedra selvagem. Deus não conseguia entender e muito menos aceitar a decisão a qual o seu povo escolhido. A gente vê, como o cooperador Ramon já citou aqui, sobre santificação, é ser separado do pecado, é ser separado das coisas a qual desagrada a Deus, é ser separado desse mundo. Quando Jeremias ele é chamado, eu te chamei, eu te santifiquei, eu te separei. Quando ele escolhe Israel, eu te separei. Quando ele escolhe Israel, ó, separei você do mundo, estou plantando você aqui na terra para ser exemplo. Aí o povo resolve o quê? Adorar a Baal. E a gente vê que o capítulo de número 2, a gente vê que os profetas de Jerusalém, eles profetizavam em nome de quem? De Deus? Não, em nome de Baal. Olha só, imagine a revolta, a angústia que não dava em Deus, cooperador Nicolas, ao ponto de ver o povo profetizar em nome do Senhor, o povo profetizava em nome de Baal. Em nome de Baal. É muito terrível. E você vê que o capítulo de número 2 aí, a gente vai observar que o próprio Deus, no verso 34, ele vai dizer, no verso 35, perdão, ele vai dizer, eu sou inocente, ele não pode estar irado comigo. Olha o que o povo está dizendo, Deus. Aí Deus fala, todavia, eu determinei a tua sentença e punição, portanto, não te arrependesse e ainda alegasse, eu não pequei. Olha o nível de queda espiritual que o povo estava. A idolatria, ela é tão séria, principalmente nos nossos dias, jovem, a gente tratar isso com muito cuidado por causa do quê? Tudo que a gente idolatra, tudo que a gente coloca acima de Deus, a gente rejeita a Deus. Se a gente colocar o meu celular, o nosso celular como prioridade, a gente rejeita as coisas de Deus. Se a gente colocar o meu trabalho, o nosso trabalho como priorizar o meu trabalho, a gente rejeita as coisas de Deus. E essas coisas de Deus não é vir para a igreja. É a comunhão da oração, é a comunhão da leitura bíblica, é a comunhão da santificação, é a comunhão do jejum. A gente rejeita. Então, a idolatria é o quê? Tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus, adora acima de Deus, a gente começa a rejeitar as coisas de Deus. E foi o que aconteceu com o povo dessa época. Então, importantíssimo essa fala, só acrescentando para a gente finalizar o subtópico 3. A idolatria ela pode ser tudo aquilo, tudo que coloca Deus em segundo plano na sua vida. Ela pode ser o seu trabalho, a sua faculdade, ela pode ser o seu namoro, ela pode ser uma série que você está assistindo, ou uma maratona que você está fazendo, um preparo físico, um canal do YouTube que você gosta muito de assistir. Ela pode ser, vamos dizer, uma série
uma série de treinos que você está fazendo na academia. Pode até ser o The Chosen, viu? Pode ser o The Chosen, pode ser a religiosidade. Exatamente. Olha só que coisa doida, né? Imagina. É preocupante. Tem gente que assiste The Chosen, mas não lê a Bíblia. Isso é preocupante. Exatamente. E tem gente que está assistindo The Chosen e está abandonando tudo, a oração, o culto de oração, o culto de palavra, fica em casa no final de semana para ficar assistindo. Né? Eu tô dizendo assim, é um exemplo que a gente está dando, claro, mas tudo aquilo que te afasta de Deus, ele reputa a idolatria na sua vida. Eu lembro quando lançou aquele filme A Forja, não estou condenando o filme não, imagina. O filme é bom. Mas lançou o filme e eu vi muita gente falar, rapaz, eu assisti esse filme, me transformou. Imagina se essa pessoa lesse a Bíblia. Não é verdade? Fala, rapaz, mas... Pois é. Imagina se lesse a Bíblia. Não, é coisa assim, a palavra de Deus é o Espírito Santo que manifesta a verdade no seu coração. Então verdade. A idolatria é perigosíssima, tá? E como verdade. Ele falou, o Alisson, o recuperador irmão Alisson, ela não é os atos da vida cristã. Vir à igreja, não é. É o seu relacionamento pessoal com Deus. Nós estamos dizendo que você está idolatrando a sua faculdade porque você não pode estar presente, por exemplo, numa segunda-feira, numa terça-feira. Mas a Bíblia diz que se você abrir mão de Deus por conta de algo que você está fazendo na sua vida secular, isso sim é idolatrar. Às vezes você está chegando tarde de casa, em vez de você ler, orar, você está cansado, você vai lá e liga a televisão, senta no sofá. Gente, isso é idolatria. É uma forma de idolatria, né? Então, assim, é preocupante. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus nos seus olhos, nas suas atitudes, na sua mente, no seu coração, né? Então, é algo que a gente poderia ficar discutindo aqui infinitamente, os atos de idolatria que nós temos hoje em dia, né? Mas, assim, arrependa. O arrependimento ele é possível, né? Inclusive, na verdade, a palavra de juízo é para o arrependimento, já entrando no assunto do tópico 3, né? E do tópico 3, então, aqui, o que é o arrependimento? Subtópico 1. O arrependimento, como a gente disse na lição passada, trouxemos uma introduçãozinha sobre isso, é aquele que volta, reconhece e se converte, né? Jeremias capítulo 3, o versículo 12 ao 14, né? Nós temos aí uma prévia do que é, de fato, estas palavras. No significado, na etimologia da palavra, é como se você estivesse voltando para longe de, ou em direção de, né? Voltar-se para longe de ou em direção de. Não é você seguir um outro caminho, não é você tomar um outro rumo, é você tomar o rumo em direção a algo, né? Pode ser que esse caminho nem esteja construído ainda, mas você sabe o alvo, qual é o seu. Eu não sei dizer para você qual é a estrada que você tem que tomar para chegar no céu, mas eu sei que você tem que andar em direção a Jesus. Isso é se converter. Não é eu dizer quais passos você tem que dar. É você dar os passos sabendo que esses passos estão na direção de Jesus. Isso é arrependimento. Para hoje. E o que Jeremias falava? Dar os passos em direção a Deus. Hoje nós temos a revelação do Deus vivo, que foi perfeitamente revelado em Jesus Cristo para nós. E a palavra é a mesma. Arrependimento. Direção a Deus. Direcionar-se a Deus em santidade, em vida de comunhão, em direcionamento espiritual por Deus, inclusive estando na igreja, que é um lugar de direcionamento espiritual. Então, assim, nós temos infinitas formas de seguir e compreender, mas existem formas simples. Jejum, oração, leitura da palavra, que é um ato de comunhão com Deus. Então, a gente pode exemplificar como a gente faz para se arrepender e o que é o arrependimento, andando em direção a um alvo, tá? Esse é o subtópico 1, já partindo então para o subtópico 2, que é o arrependimento, o caminho da restauração. É uma receita de bolo, né? Ora, pois. Bolo vai farinha, ovo, fermento e leite.
né? Então, não tem nada mirabolante, é justamente isso. É Na verdade, simples. fazer mais é simples. Jejum, oração, leitura da palavra do Senhor, examinar as escrituras. Não tem mais. Ah, mas inventaram um jeito, estamos fazendo aqui uma campanha do... Não. É leitura da palavra, jejum e oração. É isso. E é incrível como Deus dá graça. Você Exato. tem dificuldade de ler? Comece a ler. Não consigo. Você vai conseguir, você vai ver. Daqui a pouco Deus está dando graça. Você está lá destrinchando a palavra de Deus, chorando sobre as páginas da Escritura. É coisa linda. Tem dificuldade de orar? Comece a orar. Comece a orar com dificuldade mesmo. Nem que você fique lá meia hora ajoelhado sem falar nada. Daqui a pouco a comunhão com o Senhor vai vindo, você vai tendo graça, as palavras vão vindo, a lágrima vai escorrendo, a presença do Senhor vai te visitando. Exatamente. Você não consegue jejuar? Começa com pouco e vai crescendo e vai aumentando. Você vai ver que a graça de Deus vai te alcançar e vai conseguir, né? Trazer para isso. A gente está falando aqui sobre essas três ferramentas, né? Mas voltando um pouquinho para o subtópico 1, mas é sobre o arrependimento. Isso são atos posteriores ao arrependimento, né? Isso são atos que levam à comunhão com o Senhor. Mas o arrependimento é essa mudança de direção. E como que eu consigo continuar nesse caminho após o arrependimento? Essas três ferramentas que Deus nos dá são essenciais para essa caminhada. Desculpa interrompê-lo, mas pode continuar. Imagina, que tava bom. Tava tão bom, né? E o arrependimento, né? A gente fala aqui sobre o arrependimento. O que é o arrependimento, né? E aqui no começo vai falar aqui, ó, na prática arrepender-se é mudar. Tem 3 aqui, de opinião, de posição e de comportamento. Tudo bem, opinião e comportamento ou de posição e comportamento, isso é a mudança. Mas e opinião e posição? Qual que é a diferença, né? Até para você poder explicar para os seus alunos, né? Então, mudar de opinião. Quando nós nos convertemos, você levanta a mão, né? Na primeira vez que você levantou a mão lá na frente para aceitar ao Senhor, imediatamente você já tem uma mudança de opinião. Ou seja, tudo aquilo que você achava que fazia sentido lá atrás, já não faz mais sentido. E você começa a ter um novo pensamento. O que é esse pensamento? É para você começar a ter a mente de Cristo. E aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 16, vai falar: quem conheceu a mente do Senhor? Olha que tremendo isso. Para que possa instruí-lo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, quando você... É por isso que é aquela velha historinha. Quando você vai fazer algo, se pergunte, o que será que o Senhor Jesus faria nessa situação? Ou seja, então a sua opinião, o seu pensamento, ele muda. E aqui eu quero levantar a bandeira da Escola Bíblica Dominical, porque a Escola Bíblica Dominical é a escola que mais forma obreiro no mundo. Né? É a escola que mais forma obreiro. A maior escola teológica também. É a maior escola teológica, exatamente. É Então, traga seus alunos para vir para a Escola Bíblica Dominical, porque não adianta também você querer ter opinião e não ter o conhecimento. Você precisa ter o conhecimento para você ter a opinião. Sem conhecimento é impossível você querer defender algo que entra na posição. Então, você tem um conhecimento, certo? Só que agora eu preciso defender esse conhecimento. Isso é o posicionamento. Você defender a sua opinião. Então quer dizer que quando eu aceito a Jesus, aí vem e me pergunta a razão da minha fé. Me questiona a razão da minha fé, assim como eu já fui questionado. Eu tenho que estar pronto a responder. Ah, mas eu não sou pastor, não sou obreiro, eu não tenho obrigação. Não tenho obrigação, posicionamento. Sim. É posicionamento. E também... É por isso que vem aquela área na teologia, que é a apologética, que também é defesa da fé. Então você precisa saber se posicionar. E automaticamente, depois da opinião, muda o comportamento, que é a sua forma de agir. Então quer dizer, aos lugares que você frequentava, você já não frequenta mais. E antes eu ia no bar.
certo? Agora eu tô indo para a igreja, né? Eu já não posso ir no bar. Antes eu bebia, eu já não posso beber mais. Ramon, mas não é assim. Ramon, não é desse jeito. Tem que ser aos pouquinhos. Aonde na palavra do Senhor fala que tem que ser aos pouquinhos? A mudança ela tem que ser radical. Radical. Então até que quando Jesus está diante daquela mulher que está para ser apedrejada, Jesus livrou ela. Falou, viu? Então quem não tem um pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou. Mas quando vai lá para ajudar ela a levantar, fala, agora vá e não peque mais. O Jesus não pega e fala, então faz o seguinte, vai aos pouquinhos, vai devagarzinho, vai tirando aos poucos. Não, vá e não peque mais. Ele foi incisivo. Então, a mudança nossa, ela tem que ser desta forma. E era isso que Jeremias queria do povo. Tinha que ser imediato, tinha que ser radical. Eles estavam virados para cá, tinha que mudar o sentido, né? Para que eles não sentissem a ira. E assim, e a justa ira de Deus, porque Deus estava sendo justo. Sim. Estava sendo justo, né? Deus não estava... às vezes eu já vi muito, às vezes uma pessoa ela tem a repreensão e fala, não, mas está sendo injusto. Aí depois quando ela cai em si, fala, nossa, eu realmente não devia ter feito, isso é para me ajudar, para melhorar, igual foi falado. Isso na hora dá um impacto, só que isso causa fruto de arrependimento e a pessoa muda de posição e a pessoa melhora. Sim. Né? Então, isso depois ainda fala, nossa, eu era assim? Exatamente. Nossa, eu era dessa forma? Esse era eu? Eu não acredito que eu era desse jeito. Que eu vivia dessa forma. Exatamente. Você vê a pessoa toda transformada e eu acho maravilhoso. E eu sempre falo, meu avô, graças a Deus, ele morreu crente. Né? Mas antes ele criticava muito, ele viu um artista ali que depois virou evangelho, lá, fazia coisa errada a vida toda, agora é crente. Falei, mas esse é o poder do evangelho. O evangelho é isso. Mas o fulano roubava, matava. Olha lá, agora tá indo pra igreja. Exatamente. E eu tenho um pastor lá em Sorocaba que ele falava, um dia ele falou, prefeito, falou, agradeço às igrejas, porque se não fosse as igrejas, não ia ter presídio, não ia ter clínica de recuperação para quem é alcoólatra, para quem usa droga, não ia ter estrutura para atender todo esse povo. A igreja ela tem um grande papel social, né? Então, quando nós conseguimos trazer pessoas a Cristo, essa transformação, ela beneficia demais a pessoa. Ela embeleza a pessoa. Até você olha e fala, nossa, o olhar da pessoa, até o olhar da pessoa muda, né, Alisson? Até o jeito que falar. Então, é maravilhoso. É por isso que eu amo esta obra. E partindo para o subtópico 3, dá para se dizer da necessidade permanente de arrependimento. Com o operador irmão Alisson. A gente vai ver que a palavra arrependimento no grego, ela significa metanoia. Essa palavra metanoia, ela traz o sentido de mudança de mente. A gente entender essa mudança de mente, ao qual Jeremias ele está querendo trazer na sua mensagem de arrependimento, é o quê? Essa mudança de mente não é apenas aquele arrependimento de choro, aquele arrependimento de bater os pés, de escandalizar, não é isso. O que Jeremias ele está dizendo, eu preciso, um caráter de urgência, que vocês venham mudar os seus pensamentos, venham mudar a sua direção, venham mudar a sua conduta e venham mudar o seu jeito de falar. É essa metanoia, que significa no grego arrependimento, que o evangelho faz, é a mudança de mente. Porque uma hora ou outra, a pessoa que estava jogada na sarjeta, ela vira um pregador da palavra de Deus e a pergunta a qual ele mesmo faz para ela é como? É a famosa e conhecida metanoia, essa mudança de mente. Transformação. A transformação. A gente vai ver que isso é tão sério, mas tão sério, que a mensagem que Jeremias ele vem trazendo para o povo de arrependimento, isso João Batista adquiriu. Quando João Batista ele vem, e eu costumo citar que João Batista ele é o único pregador que carrega a única mensagem. E a gente vai observar que ele carrega essa mensagem no deserto. Só que o texto de Mateus capítulo 3 vai dizer que essa mensagem, a qual estava no deserto, e é muito interessante isso da gente observar, que é a voz do que clama, não a voz do que clama. Não é Jeremias que está clamando. Jeremias está clamando uma voz que já estava clamando no deserto. Então, a voz que estava clamando no deserto e ele estava reproduzindo era o quê? Arrependei-vos. Olha então, só. Isso é muito interessante da gente observar que ele adquiriu aquela mensagem
E ele pregou aquela mensagem na terça, na quinta, no sábado, no domingo, no culto de família, na IBD. E o texto vai nos dizer o quê? Que tinha mais gente no deserto do que dentro da sinagoga. Multidões desciam do Então a deserto gente para vai ouvir ver ele. que isso é tão sério que o povo estava necessitando de um profeta com a mensagem verdadeira. Enquanto tinha ensinadores na sinagoga, enquanto tinha mestre dentro do templo, tinha um profeta dentro do deserto com a única mensagem: arrepender-vos. Não era uma mensagem de amor, não. Não. Mas a nossa alma anseia pela palavra. A nossa alma anseia pela voz de Deus. Isso É daqui- verdade. Mesmo que sejam, arrependei-vos. Isso aqui é tão sério por causa do quê? Que quando Jesus ele viu a mensagem de João Batista, ele adquiriu. Mateus capítulo 4 vai nos dizer, quando Jesus começa o seu ministério, qual é a mensagem de Jesus? Arrependei-vos do seu pecado. A mensagem a qual Pedro deu em Atos capítulo número 2, ali após a descida do Espírito Santo, ele falou, se arrependei-vos. Arrependei-vos. Paulo adquiriu isso também. Se arrependei-vos, vós dos nossos pecados. A mensagem de João Batista foi arrependei-vos. A mensagem de Jeremias foi arrependei-vos. A mensagem dos apóstolos foi arrependei-vos. Então, o que o texto, o autor está querendo trazer tanto para nós que estamos aqui hoje, para os alunos, para os professores, é o quê? Que necessitamos pregar mais sobre o arrependimento. E o evangelho é sobre o arrependimento. O evangelho é sobre arrependimento. E não é um arrependimento. João Batista, ele fala claro, produzir frutos de arrependimento. Quando ele fala isso, tá os fariseus e os saduceus, duas escolas. A gente vai observar aí que isso também é muito interessante quando ele fala produzir frutos, que é o quê? Os fariseus transmitiam a imagem que não era deles. Mateus capítulo 23 vai dizer o quê? Eles falavam sobre amor, mas não tinha amor. Eram hipócritas, né? Então, o que João Batista estava trazendo para o povo é o quê? Eu necessito que vocês venham se arrepender ao ponto de dar fruto. Vocês mostram isso na sua mudança de mente, na sua mudança de comportamento, na sua mudança de caráter. Eu necessito que vocês venham se arrepender. E só para frisar novamente, para o jovem, para os professores, arrependimento não é choro, não é escândalo, não é batição de pé. Arrependimento é mudança. Metanoia. Metanoia. De caráter de urgência. É isso mesmo. Já conclua para nós, então, cooperador irmão Alisson, por A gentileza. conclusão Pode ler a conclusão. dessa aula é a necessidade de entregar uma mensagem divina justificada à existência de um profeta e o exercício de seu ministério. Com base no capítulo 2 e 3 de Jeremias, essa lição pontuou esta verdade, a partir da dura mensagem que o profeta entregou ao povo de Judá, deixando o exemplo e a lição de que, ainda hoje, o arrependimento é sempre o caminho para a restauração. Oh, glória. Glória a Deus. Meus irmãos, nós chegamos ao fim de mais uma aula, a lição de número 2, e eu falo por mim, mas também acredito que falo pelos participantes aqui desta noite. O nosso maior desafio é encerrar essa aula, porque a conversa, ela frutifica algo tão bom, começa o assunto fluir e parece que nós vamos sentindo aqui, com essas palavras, um revigorar do Espírito. É verdade. Eu digo que eu acho impossível nós falarmos sobre a Bíblia e não sentirmos a presença do Senhor. Nós estudamos, nós lemos, nós falamos sobre a palavra e sentimos o Senhor, Deus da palavra. Então, nós chegamos aqui ao final de mais uma lição para os professores, subsídios para os professores. Espero que esta aula tenha auxiliado aos seus estudos e à sua aula também, e que Deus abençoe, que seja uma bênção. Quero agradecer ao diácono Ramon. Amém, eu que agradeço, viu? Obrigado. Para mim está sendo muito especial fazer essas participações aqui. E enriquecedor também, que a gente aprende, né? É verdade. Aprende muito. E também agradecer ao cooperador irmão Alisson por estar conosco. Amém. Foi uma honra, um prazer estar com os irmãos novamente aí. Adquirimos muitos, aprendi muito com os irmãos e que Deus continue abençoando a vida de cada um. Amém. E fiquem com Deus até a próxima semana com a lição de número 3. Até mais. Tchau, tchau. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens.